ZY3, a rádio digital ao redor do mundo. Olá, seja bem-vindo aqui a ZY3 e como eu prometi para vocês no último vídeo que eu iria entrar um pouco mais no assunto a respeito da figueira seca. E foi uma palavra muito interessante, aquela que nós proferimos no último vídeo, na semana passada. Eu quero colocar aqui para vocês uma reflexão ainda sobre aquele texto do poder das palavras. E eu queria lembrar um pouquinho da história, né, para a gente poder retomar, e principalmente aquelas pessoas que não viram o último vídeo, recomendo que vá lá e assista o último vídeo a respeito de árvores secas. E a história é mais ou menos assim. Então um homem, ele estava andando junto com seus amigos e ele procurou lá um figo numa figueira, e ele então não achou, né, o figo na figueira, e ele amaldiçoou aquela figueira e imediatamente ela secou. E eles ficaram maravilhados com aquele poder daquela palavra proferida por aquele homem. E eles diziam: nossa, mas quem é esse, né, que tem o poder de falar alguma coisa para uma planta e imediatamente ela secar? E ele então retorna ali para os seus amigos e fala assim: se você tiver fé o suficiente como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: pega-te daqui e lança-te para o mar. É interessante, né, o poder das nossas palavras, né? E alguns comentários do vídeo anterior foram colocados e eu achei muito interessante, né? O Paulo Pardal, um abraço, Paulo, ele colocou dizendo que aconteceu isso semelhante, né? Que uma pessoa foi visitar lá a horta da casa dele, ele tinha uns pés de berinjela lá, e a pessoa ficou tão maravilhada com o pé de berinjela, coisa e tal, que passou os dias, aquele negócio secou e morreu. Aí tem até aquela expressão, né, aquele dito popular lá, dizendo assim: pô, o cara tem um olhar que seca até pé de pimenta, né? Nossa, como que pode um troço desse daí, né? E aí fica aquela questão: será que realmente essa visão popular, né, que o cara tem um olhar, o olho gordo dele é tão grande que é capaz de secar um pé de pimenta? Então é exatamente sobre isso que eu quero estar conversando com vocês e fazer uma reflexão a respeito disso, né? O Sérgio lá do óleo da unção, né, ele também comentou sobre um experimento que foi feito há um tempo atrás por um japonês, e eu quero começar por esse experimento. Veja só que coisa interessante que ele colocou. Ele não é um cientista, é um escritor e fotógrafo japonês, que ele fotografou a molécula da água, né, quando essa molécula da água é exposta a alguns tipos de som. Então ele pegou lá a molécula da água, preparou a máquina fotográfica dele, colocou ali, e ele então começou a fotografar aquela molécula para ver qual seria o arranjo dele expostos, né, ou exposta, aquela molécula exposta a um determinado tipo de som. E ele praticamente dividiu entre sons harmoniosos e não harmoniosos, sons bons e sons ruins. E ele ficou muito surpreso com o resultado, porque quando ele foi ver as fotos, ele percebeu que quando você expunha a molécula da água a um som agradável, a um som bom, a um som gostoso, a molécula ela tinha um arranjo geométrico quase que perfeito. E quando era exposta, né, a molécula era exposta a sons ruins, né, ela se deformava, né? Então, a partir daí, inclusive, a partir desse experimento que ele fez, foi um experimento, né? E eu vou estar colocando algumas imagens para vocês aí. Ele fez algumas outras experimentos também com relação a plantas. E esse experimento com relação às plantas, ele é feito até hoje nas escolas, onde você pega, por exemplo, a plantação de arroz, pega arroz e põe lá um pouquinho de arroz num copinho de água, e as crianças vão lá e começam a falar palavras boas: você é linda, você é maravilhosa, isso e aquilo. Em contrapartida, pega um outro potinho, põe lá um pouco de arroz com água para crescer, e você então profere palavras ruins: você é feia, né? Criança, né? Fala: você é feia, você é boba. Então as boas vibrações fazem com que a água possui uma geometria, a molécula da água possui uma geometria melhor, uma geometria favorável, e que acaba influenciando no crescimento da planta. Interessante isso, né? Muito interessante. As plantas
que no caso ali da figueira ou da plantação de berinjela lá do meu amigo Paulo, elas possuem a água em seu interior. E quando você professa uma palavra, quando você coloca uma palavra lançada específica para aquela planta, aquela água ela vai absorver aquela energia e ela vai reagir àquela energia, ou para o bem, ou para o mal. E a respeito desses sons, a gente poderia até mesmo avançar um pouco mais no assunto e falar, por exemplo, sobre música, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Né? Que tipo de música muitas vezes a gente está ouvindo, que tipo de louvor a gente está ouvindo. Isso interfere. Você acha que não interfere? Então veja só, né? Olha que coisa interessante. Se o som é capaz de fazer isso nas plantas, o que seria capaz de fazer nas pessoas? Porque vale a pena lembrar que nós, seres humanos, somos feitos de 70% de água. E quando a gente vai avançando na nossa idade, quando a gente vai entrando na terceira idade, né? A famosa terceira idade, a gente vai perdendo a água, né? A gente vai murchando. Olha só que coisa interessante. Aí as pessoas mais idosas elas já têm por volta de 60% de água. Eu faço uma pergunta: qual é o som da sua preferência? O que você anda ouvindo? O que você anda escutando? E ainda eu vou mais longe: qual é o som que sai da nossa boca? Que coisa mais interessante isso, né? Se as palavras são proferidas e estão carregadas pela fé, quão poderosas são essas palavras? Assim como no caso da figueira, que ele falou, você não serve para nada aqui, melhor que você seque. Pum, imediatamente aquele secou. Tamanha a fé daquele homem, tamanha a convicção dele, que a palavra dele saiu carregada com aquelas informações e imediatamente a planta reagiu. E essa vai uma reflexão. Qual é o som que está saindo da nossa boca? E se esse som que sai da nossa boca sai carregada de fé? A pergunta que fica é, são palavras boas ou são palavras ruins? A oração, ela é poderosa para fazer o bem a esta terra. E ainda mais, ela começa a fazer o bem para aquele que proferiu a oração. Porque se nós somos feitos de 70% de água e nós estamos proferindo palavras boas, o primeiro beneficiado dessa emissão sonora somos nós mesmos. E se ela estiver carregada de uma convicção, o quão bom será e quanto de benefício ela irá fazer para aquela pessoa que vai receber e para aquela pessoa que está emitindo. Interessante. Você pode ver agora o quão importante é a oração, o quanto é importante a gente verbalizar as coisas boas. Lembre-se de uma coisa fundamental, tá? A nossa boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, em um mundo tão complicado como o de hoje, sejamos um propagador de boas novas. E eu tenho a convicção que o primeiro a ser beneficiado será você e eu. Curta aí, comente e compartilha. Eu sou o Paulo e essa é a ZY3. Até uma próxima palavra na próxima semana. Um abraço. ZY3, a rádio digital ao redor do mundo.